Olá! Estamos começando mais um programa Paracatu Rural cheio de informações para você aqui na TV Minas Brasil. Hoje nós vamos falar aqui no Paracatu Rural sobre a criação de frangos caipira. O tradicional frango caipira está entre as preferências dos mineiros. E hoje você vai saber quais são as principais vantagens de se investir nessa criação. Confira aí. A criação de frangos caipira é bastante comum no estado de Minas. Por isso, encontrar as aves espalhadas em pequenas propriedades rurais é praticamente uma regra. A rusticidade do frango caipira faz com que ele seja bem aceito entre os agricultores familiares. E com técnicas simples de manejo, é possível manter com qualidade um bom número de aves. A criação de frango caipira na agricultura familiar está bem presente na nossa realidade municipal, não só municipal, mas acredito que na agricultura familiar do país como um todo, né? O frango caipira tradicional é aquele frango que leva um tempo maior para se chegar ao peso final de abate, né? Que tem uma conversão alimentar inferior aos caipiras híbridos, né? Os caipiras melhorados. Esse frango, ele varia, o tempo de produção dele, ele varia de 4 a 6 meses, né? A alimentação dos frangos caipira é um capítulo à parte. Por serem criadas soltas, as aves se alimentam do que está disponível, como cascas de alimentos e pequenos insetos. Essa forma de manejo e o tempo que o frango leva para alcançar o ponto de abate faz com que a carne seja mais firme e mais apreciada pelos consumidores do que a de frangos criados em granjas. Dependendo do peso final, e ele é criado num sistema rústico, cuja alimentação dele é feita com milho, ração não é específica, pode fazer uso às vezes fazem uso de ração, mas não é uma ração específica para as aves, né? É uma ração concentrada, mas não específica. Mas o mais comum é a utilização de milho em grãos, tubérculos, né? Restos de mandioca, de folhosas, né? Alface, couve. Então, e ele é criado solto. Esse frango caipira ele é criado solto, por isso ele tem uma carne mais com sabor mais característico, né? A musculatura mais rígida, então é uma carne bem apreciada em Minas Gerais como um todo, né? E uma produção bastante comum na agricultura familiar em Minas Gerais. Em Paracatu, embora a criação de frangos caipira esteja limitada a pequenos produtores, a procura da carne no mercado é constante. Especialmente na Feira dos Produtores Rurais, é possível verificar que o frango caipira ocupa lugar de destaque. Tem até famílias na zona rural que já contam com o comércio desse tipo de frango para aumentar os lucros. Na Feira Livre Municipal, tanto a do sábado, no dia de sábado, ali próximo à prefeitura, quanto a do Santana, você pode estar indo, vai ver que tem bastante produtores rurais, feirantes, né, comercializando sua produção na feira. É um produto que sempre tem mercado, né, porque culturalmente em Minas Gerais o consumo do frango caipira é culturalmente conhecido, né? Então é uma fonte de renda, é uma base de renda para a agricultura familiar da nossa região. De qualidade inigualável, os ovos caipira conquistaram seu lugar no mercado e podem ser bastante lucrativos. Confira mais detalhes nessa próxima matéria. Apesar da rusticidade, o frango caipira também exige alguns cuidados para alcançar o máximo de seu potencial produtivo. A alimentação pode ser até variada, mas insumos como vacinas devem fazer parte da rotina do criador. Caso contrário, uma única doença pode colocar a perder todas as aves de um mesmo espaço. Por isso, é preciso ter em mente que não existem fórmulas mágicas. O segredo é praticar um manejo responsável. Segredo, toda criação, toda cultura, ela tem suas técnicas de produção. Na realidade, eu não diria segredos, mas assim, o frango caipira também necessariamente tem que ter técnicas de produção, essas técnicas de produção voltadas para aquela realidade, né, a ave criada solta, mas assim, ele tem que ter as vacinações em dia, são vacinação contra bolba aviária, contra gumboro, Newcastle, marek, né? Então, assim, tem algumas técnicas básicas de criação em que o produtor ele tem que estar utilizando para conseguir não ter perdas, né? Não ter perdas de animais e, consequentemente, ter uma produtividade maior e um lucro maior.
Uma das diversas vantagens de se criar frangos caipira é a possibilidade de comercialização dos ovos. Por terem uma qualidade superior em relação aos tradicionais ovos de granja, os ovos caipira são bastante apreciados e procurados. Quando comparamos o valor nutricional de ovos caipira e de granja, a diferença se torna evidente. O ovo caipira tem 6 vezes mais beta-caroteno que o ovo comum e possui 3 vezes mais vitamina A. Diante desse alto poder nutritivo, os ovos caipira conquistam um espaço cada vez maior no mercado. As galinhas caipiras também é muito utilizado a questão da produção de ovos caipiras, né? Inclusive no mercado ele tem um valor bem superior aos ovos de granja, né? Então os ovos caipira, que o caipira tem a ver com a forma de criação, de condução, né? Os insumos utilizados e até a questão das aves, né? Que as aves são aquelas são adquiridas por aquela seleção natural e não aquela seleção artificial, né? E para quem deseja unir a rusticidade do caipira com o desenvolvimento mais acelerado das granjas, sem perder a qualidade no processo, existe uma saída. É o caipirão ou caipira melhorado, que é um híbrido entre o caipira e o frango de granja comum. Lembrando que o manejo nesses casos deve sofrer algumas modificações para extrair o que as aves têm de melhor. A gente tem hoje também o caipirão, que é muito conhecido, que na realidade é um caipira melhorado, né? O caipira híbrido, onde é feito o cruzamento de várias raças, na qual a gente consegue um período mais curto de produção, enquanto no caipira o período de produção varia aí de 4 a 6 meses, no caipirão com 90 dias você já tem frango para abate e você tem galinhas com idade aí de 150 dias, já começando, de 120 a 150 dias, já começando a fase de produção de ovos. Voltaremos em instantes com mais informações. Não saia daí. Meribá Irrigação, a loja do pequeno e do grande produtor rural. A Meribá oferece, em parceria com a Irrigaterra, do projeto a montagem de pivô central, irrigação convencional por aspersão ou gotejamento, peças e componentes para a execução dos projetos e reposição e ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do SEMAD e GAN. Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica. Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta. Meribá Irrigação, Luiz Gouveia Damasceno 133, Senhora de Fátima, 3671-2848. Posto Cruzeiro, posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados, ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro, qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro, a amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente, um parceiro do nosso sucesso. Produtos Delícias de Minas. O acompanhamento perfeito naqueles momentos em que bate aquela fome. Deliciosos para o seu café da manhã ou lanche, a qualquer hora do dia. A hora de comer fica ainda mais saborosa com produtos Delícias de Minas. Prove esta delícia. Rua Matilde Oliveira, 609, Vila Mariana, 3671-5917. O Paracatu Rural já apresentou para você uma nova cultivar de guandu, a BRS Mandarim. Hoje voltaremos a falar sobre ela, mostrando seu grande potencial nutritivo que tem feito a diferença quando o assunto é ganho de peso. Confira. O consórcio do guandu BRS Mandarim com a braquiária também tem contribuído para aumentar o ganho de peso vivo dos animais por hectare. Experimentos feitos na fazenda Canchim, na sede da Embrapa Pecuária Sudeste, resultaram no aumento do desempenho individual dos animais e na lotação por hectare em comparação com áreas degradadas. Na integração de guandu com braquiária, o ganho de peso médio por animal foi 51% maior. Durante a safra de implantação do consórcio, o ganho de peso foi de 130 gramas a mais por dia. O ganho de peso por hectare também foi maior em cada safra, sendo 55% a mais na primeira e 170% na segunda. Comparando o tempo que os animais permanecem numa pastagem degradada em relação à pastagem consorciada
com o guandu, nós temos uma diferença, uma precocidade para o abate desses animais ao redor de 6 meses. Por quê? Na pastagem de guandu é possível terminar os animais ao fim da estação do inverno, começo da primavera. Na pastagem degradada não foi possível terminar os animais nessa época, nós precisamos de mais 6 meses da época das águas para abate desses animais devido à diferença do ganho de peso. Os animais na pastagem recuperada com guandu, eles ganham mais peso, então eles podem ser abatidos mais precocemente. Normalmente, o gado consome o guandu a partir do início do florescimento, quando surgem as primeiras flores e vagens. O guandu verde na pastagem não costuma ser consumido pelo gado, mas se a planta for picada e colocada no coxo, a aceitação pelos animais é garantida. Um dos aspectos mais importantes da integração da BRS Mandarim com o pasto é o alto potencial da adubação verde, pela adição de nitrogênio. Por ser uma leguminosa, o guandu tem a capacidade de fixar o nitrogênio em nódulos formados na raiz da planta, graças à ação de uma bactéria chamada Rhizobium. Isso significa que o produtor recupera o pasto sem a necessidade de usar adubação nitrogenada, ou seja, tem muito menos gastos. O guandu é uma leguminosa que há muitos e muitos anos é usada para alimentação animal e que ultimamente tem merecido mais destaque, principalmente em função de novos materiais, novas cultivares que estão no mercado. O guandu mandarim, por exemplo, que foi lançado aqui pela Embrapa, é uma ótima opção tanto para recuperação de pastagens como para alimentação animal em si. O guandu, naturalmente, no campo ele não é consumido enquanto verde, normalmente, os animais não consomem. Eles passam a consumi-lo após o florescimento e o início de formação de vagens. Mas ele, durante o período chuvoso, o verão, durante sua fase de crescimento, ele tem inúmeras propriedades ótimas para a melhoria das qualidades físicas do solo. E depois ele passa a ser consumido no início da seca, o que também é uma ótima vantagem. O guandu mandarim em si ele foi selecionado para produção maior de forragem, ou seja, maior quantidade de massa, e com isso, para produzir mais massa, naturalmente ele tem que ter um sistema radicular, ele tem que ter mais raízes, um sistema radicular mais desenvolvido. Então, isso faz com que esse sistema, ao se penetrar no solo, melhore as características físicas do solo, auxiliando muito no caso de recuperação de pastagens e de qualquer área degradada. Também, ele, por ser uma leguminosa, tem associação com o Rhizobium e fixa o nitrogênio atmosférico que disponibiliza para outra cultura esse material, dispensando assim a adubação nitrogenada. O guandu BRS Mandarim é uma opção viável, principalmente para pequenos produtores, porque é uma tecnologia de baixo custo de implantação, fácil manejo e promove a melhoria do sistema solo-planta pela adição de nitrogênio, aporte de matéria orgânica e reciclagem de nutrientes. Confira agora o recado dos nossos parceiros e voltaremos já já. A Ideal Modas é a loja da família, do campo e da cidade. Confecções e calçados masculino, feminino e infantil. Brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas, cama, mesa e banho. Tapetes, enxovais, tecidos em geral, malas e mochilas. Na Ideal Modas, pague do jeito que achar melhor. 20% de desconto à vista. No crediário próprio em até 11 vezes sem juros ou no cartão em até 12 vezes sem juros. Ideal Modas, próximo ao semáforo da Quintino Vargas, no centro de Paracatu. 3671-6523. Seja proprietário de um apartamento em Caldas Novas por a partir de R$ 194,44 por mês. Mirante da Serra Termas Resort. Mais de 27 mil metros quadrados com 17 piscinas. Use como preferir e até alugue-o para quem você quiser. Mirante da Serra Termas Resort. Em Caldas Novas. Lazer e rentabilidade dentro do mesmo espaço. Informe-se com nossos corretores em Paracatu. 9811-7671.
Todo dia é dia de comprar barato no Supermercado Paracatu. Os menores preços para você e sua família sempre saírem ganhando. Açougue completo, panificadora, frutas e verduras fresquinhas, frios, bebidas, produtos da cesta básica, utilidades domésticas e muito mais. Faça seu cartão Super Compras ou use o seu cartão de crédito. Supermercado Paracatu, aberto de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos até às 13 horas. Supermercado Paracatu, essencial no seu dia a dia. O Paracatu Rural de hoje fica por aqui. Acesse o nosso portal www.paracaturural.com.br. Curta também a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/paracaturural, e reveja os nossos programas. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe. Até amanhã, aqui na TV Minas Brasil, neste mesmo horário. Tchau, tchau.